Bem-vindos, Zé Manel, bem-vindo, António. Obrigado. Vamos aqui conversar um bocadinho sobre o Observador, sobre este projeto. Onde é que vocês estavam com a cabeça há 10 anos, quando se lançaram nisto, quando podiam abrir uma loja de CDs ou DVDs e decidiram lançar um órgão de comunicação social? Não foi propriamente há 10 anos. Nós começámos a pensar o projeto antes de lançar o público. Exatamente. Há 10 começou, não é? Exato. Mas foi no final de 2011, princípio de 2012, que nós já tínhamos tido alguma cidadania ativa, eu próprio, o Rui Ramos, o Zé também, não é? E também já tinha sido jornalista há muitos anos. E eu e o Rui Ramos pensámos falar com o Zé, porque soubemos que ele estava também a pensar num projeto novo de comunicação social, a partir do digital. Uhum. E assim foi, encontramos e vimos que tínhamos logo ali um grande alinhamento e começámos nós, como fundadores do Observador, do seu conceito, da sua ideia, do seu projeto, e que demorou 2 anos depois a vir ao público. Mais tarde juntou-se, ainda antes do lançamento ao público, o Duarte Schmidt-Lino, e portanto nós somos, vamos dizer, 4 os fundadores principais do Observador. Ou seja, desde o momento da ideia até à concretização passaram 2 anos? 2 anos e meio, quase. 2 anos e meio. Sim, porque tivemos a estudar o mercado, a ver que outras oportunidades, se calhar falámos com um ou outro grande grupo de comunicação social, a ver se eles estavam interessados em algum tipo de colaboração, mas na altura havia uma certa denial portanto, não acreditar dos grupos de comunicação social que isto ia haver uma grande transformação. Portanto, os principais grupos de comunicação social estavam longe de pensar o peso e o ritmo a que ia suceder com o digital. E, portanto, estavam carentes ainda nos seus modelos de negócio, nas suas estruturas. Alguns também, historicamente, tinham as estruturas mais familiares, outros menos, mas não estavam tão receptivos a alguém que fizesse uma associação com eles ou que participasse no capital para fazer uma mudança. E, portanto, nós vimos que o caminho era arrancar do zero e não estamos nada arrependidos. Zé Manel, tu trabalhaste nos jornais durante a vida toda, praticamente, não é? Como é que foi? Tu percebeste que o digital era o passo seguinte, claramente, há 12 anos, quando a ideia surgiu? Sim, sim, e por vários motivos. Primeiro, eu tinha trabalhado num jornal que tinha sido pioneiro na área do digital e onde tinha constatado que, apesar de haver uma aposta no digital, havia muita... As organizações têm uma grande inércia e uma grande resistência à mudança. E, portanto, apesar de muitas vezes dos esforços, aquilo não mudava como eu sentia que necessitava de mudar. Depois, eu na altura dava aulas na Universidade Católica e percebi uma coisa que era também muito interessante, que é assim, a certa altura, eu perguntava, fazia sempre uma pergunta no início de cada ano letivo. Que jornais é que vocês leem? E, num curso de comunicação social, último ano, os que liam jornais, liam os que os pais ainda compravam em casa. Na melhor das hipóteses. Isto era a melhor das hipóteses. Eu tinha uma amiga professora que costumava dizer que os intelectuais eram os que apareciam com a bola. Portanto, eu, nessa altura, comecei a perguntar, vocês estão aqui nas aulas, participam, estão informados? Como é que é? Redes sociais, internet, mas vocês não compram jornais? Não, não compramos. E vão comprar uma vez jornais? Não, não vamos. Mas a gente está a trabalhar para quem? Nós, jornalistas, eu continuava a ser jornalista, não é? Estamos a trabalhar para quem? Esta gente vive num outro mundo, vai ter outros hábitos. Eu próprio, numa altura em que mudei de casa, da casa onde eu morava, ficou para os meus filhos, e deixei lá ficar a assinatura do público, e às vezes ia lá visitá-los, e estava um monte de sacos de plástico por abrir, quer dizer, de borla, e ficava por abrir. Disse, mas quer dizer, estamos equivocados, há aqui uma coisa que não está a funcionar, temos que chegar às pessoas de outra maneira. E foi assim que começámos a pensar nisso. Sim, António. Mas não era óbvio que ainda hoje há pessoas que acham que para lançar um projeto de comunicação social tem que se ter papel. E ainda há pouco tempo houve quem fizesse isso em Portugal. Repetisse o erro em Portugal. Não, nós pensámos logo que o digital também não inibia, se amanhã quiséssemos avançar para o papel ou para a rádio, poderíamos avançar. Quer dizer, é melhor começar pelo digital, ter a base digital, um modelo de funcionamento digital, não é? De agregação de dados, as pessoas colaborarem, muito mais flexível, e a partir daí é mais fácil depois criar sinergias mesmo entrando em novas áreas. Tem-se ali todo um know-how residente e de partilha de informação e de obtenção da informação, que depois, por exemplo, quando fomos em 2019 para a rádio, foi bastante fácil fazer as sinergias. Também aí inovámos. Quer dizer, o Observador marcou este século XXI como realmente um jornal de referência que surgiu e que inovou em várias áreas, no ser digital, mas também nessas sinergias que conseguiu explorar bem entre a rádio e o jornal. E as coisas estavam a mudar. Por exemplo, uma das coisas que nós nos apercebemos
que estava a mudar era, estavam a chegar os smartphones, Exato. os espertinhos. É força. Os espertinhos. Quer dizer, já havia alguns anos, final da primeira década, mas ainda não havia, quer dizer, ainda havia dúvidas, ainda havia vários tipos de aparelhos, ainda havia os smartphones, as pessoas talvez não se recordem, ao princípio acreditava-se que tinham que ter teclas, havia até um modelo Com teclado. com teclado e pronto, e estava a chegar. E depois havia alguns preconceitos que existiam relativamente ao online. Um dos preconceitos era, pá, isso é só para coisas rápidas. Pá, tal, acabou. Não é, e eu, a certa altura, comecei, primeiro, verifiquei que havia estudos nos Estados Unidos, para variar, que mostravam que o tempo de leitura podia ser mais longo do que no papel. E houve uma vez, olha, vinha para um encontro, precisamente no escritório do António, que na altura era na Avenida da Liberdade, e eu, na altura e hoje, moro para lá de Sintra, apanhei o comboio, portanto, é uma coisa que hoje faço menos, apanhei o comboio, e ao entrar no comboio, fui ao telemóvel, portanto, eu já tinha telemóvel, fui ao telemóvel e reparei que no público, não havia observador ainda, nesse dia havia uma entrevista com o Vítor Gaspar. E eu comecei a lê-la. O comboio leva 40 minutos a chegar a Lisboa. E eu levei toda a viagem de comboio a ler a entrevista. Pronto. Achei interessante, li até ao fim. E depois, em Lisboa, comprei o público. Não tinha comprado em Sintra. E tive o seguinte raciocínio. Se eu tivesse comprado o jornal em Sintra, abria, verificava que era uma entrevista de 6 páginas e provavelmente fazia aquilo que muitas pessoas fazem. Guardava para ler logo à noite. E ao fim de uma semana ia para o lixo sem ter lido. Eu aqui, no telemóvel, lia toda, no comboio, onde não incomodei ninguém à minha volta. Portanto, se eu não era propriamente já novo, não é? Já faço isto, as pessoas vão fazer isto. E fizeram, isto é o que estão a fazer. E isso é muito interessante, porque no Observador temos sempre esta perspectiva, e na rádio também isso também funciona, de ser o órgão de comunicação social a adaptar-se às pessoas e não esperar o contrário, não é, António? Há sempre essa... Sim. Nós tentamos perceber o que é que as pessoas querem, como consomem a formação e adaptamos nós a isso. É o que nós costumamos, eu costumo dizer mais, porque vem da parte mais da gestão, orientação para o cliente. Exato. Isso não cai muito bem nos jornalistas, esta expressão cliente, mas eu depois digo cliente, quero dizer ouvinte, leitor, espectador, Claro, como é óbvio, não é? E realmente isso é muito importante. Portanto, toda a aplicação digital e o funcionamento digital permite adaptar e flexibilizar a plataforma de acordo também com as necessidades do utilizador e para ser chamado user-friendly. Portanto, isso foi sempre uma preocupação nossa, não só no funcionamento, mas depois, obviamente, também nos conteúdos. Não é? Ter vários tipos de conteúdos e sabê-los organizar e estruturar da melhor maneira, porque a nossa visão desde o início foi sempre fazer um jornal de informação, mas generalista, ao fim e ao cabo, que desse toda a informação necessária, principal, aos cidadãos. Então, vamos aí. Qual era a visão? Qual era a parte da visão do observador? Qual era o objetivo? O objetivo desde o início foi fazer realmente um jornal de referência, como se tornou um jornal, um projeto de comunicação social de referência. E, portanto, um projeto que fosse referência em termos de começar de uma base digital, mas muito em termos de independência e de qualidade e de inovação. E orientado para todos os segmentos do mercado, mas mais para as pessoas, obviamente, com uma apetência à partida pela informação e que não se viam as suas necessidades satisfeitas com o papel. E sabíamos que havia uma tendência crescente do papel ir diminuindo de peso. Quer dizer, todos os anos, nos últimos 10 anos, as tiragens do papel, as vendas de papel, de jornais em papel, diminuíram mais ou menos 10% ao ano, todos os anos. Portanto, agora é uma 10% fração, ao ano. 10% sempre, praticamente, em média, mas não houve grandes flutuações nessa percentagem. E, portanto, nós vamos sentindo, naturalmente, os leitores e os ouvintes, temos uma grande interação com eles e vamos adaptando e criando produtos para esses leitores e ouvintes. E quão nervosos estavam à meia-noite do dia em que o Observador saiu? Naturalmente nervosos. Recentemente, E correu tudo bem? correu tudo bem. Conta-nos lá essa parte da história. Recentemente, nas nossas redes sociais, o nosso diretor técnico, o Leonardo Xavier, o Léo, como a gente o trata, partilhou uma imagem do ecrã que estava na sala dos coders, como nós lhes chamamos, os informáticos, e partilhou o ecrã com um relógio até à hora do lançamento. E, obviamente, que havia houve percalços, por exemplo. Nós, até para aí 6 meses antes do lançamento do Observador, estávamos a construir uma plataforma completamente diferente.
A nível informático. A nível informático. E de repente percebemos que a firma com que estávamos a trabalhar não ia entregar aquilo em condições, e que estava a dar problemas atrás de problemas, e mudámos radicalmente de um dia para o outro. Foi uma aposta de género tudo ou nada, não é? Porque estávamos a mudar muito em cima da hora e correu tudo muito bem desse ponto de vista. E fomos para uma coisa que eu acho que é interessante. Nós estávamos a fazer isso com uma firma de informática tradicional numa plataforma que eu diria tradicional. E construímos o observador em cima de uma plataforma aberta, num software aberto. Perdão. O que também é um sinal dos tempos, e um sinal desta capacidade de ver o que é que se está a passar e de inovar. Coisas que fizemos logo no início que são muito diferentes do habitual, não é? Ainda há pouco até o Presidente falou das newsletters. Quando nós arrancámos não havia praticamente newsletters em Portugal, hoje toda a gente tem, não é? E isso permite ultrapassar uma barreira, que é a barreira, as pessoas têm hábitos, e um dos hábitos é verem a caixa de correio com regularidade durante o dia. E às vezes é um hábito mais firme do que abrir 10 sites diferentes para ver o que é que eles estão a oferecer. E, portanto, percebemos que isso era, naquela orientação, ver o que é que as pessoas estão a fazer, como é que nós podemos chegar perto delas, que fizemos isso. Mas, só para perceber, portanto, o site do Observador é construído por nós. É construído por nós. E na altura, por exemplo... Isso não deixa de ser incrível, não é? Sim, Sim, é em cima de uma plataforma pré-existente. E com uma preocupação muito grande, que era precisamente a preocupação de tornar... Hoje já quase não faz sentido falar disto, mas na altura o mundo não era assim. Eu vou-te dar um exemplo disso, que era os chamados sites responsive. O que é um site responsive? É um site que tu abres num ecrã deste tamanho, ou num ecrã deste tamanho, ou num ecrã deste tamanho, e ele adapta-se. E hoje tu sabes que é assim, se abrires mais o site, ele mostra-te 4 notícias ao lado, se fechares, fica só uma, se vieres para o telemóvel, tudo aquilo se rearruma. E isso era fundamental porque a forma como as pessoas estavam a aceder à internet estava a mudar. No princípio começou em aparelhos fixos, com ecrãs de secretária. Na altura, a maior parte dos ecrãs ainda eram de secretária, hoje quase ninguém usa. Exato. Quer dizer, mas há 10 anos ainda era o tempo dos tablets. Hoje há menos tablet do que há 10 anos, porque os próprios smartphones foram substituindo. Mas o tablet é um tamanho de ecrã intermédio. E isto não era óbvio. Houve um outro órgão de informação muito importante em Portugal que relançou o seu site, o seu sítio na internet, uns meses depois, e fez um site antigo, à antiga, sem capacidade de resposta. Tinham que fazer um para os telemóveis e outro para os computadores, não faz sentido nenhum. Portanto, as coisas estavam a evoluir muito depressa. António. Nós, logo desde o arranque, agora já está a ouvir melhor que eu digo. Agora já se ouve. Depois, logo no arranque, nós percebemos que era muito importante a área tecnológica, quer dizer, que não podíamos estar a depender, provavelmente, de ninguém. Tínhamos de ter, claro que vamos sempre recorrer a alguns serviços em casos particulares, mas tínhamos de ter a nossa própria equipa tecnológica. E isso é uma coisa que fomos os primeiros a reconhecer isso. E uma dada altura, até mais tarde, que se foi pensar, porque cada jornalista tinha que ser uma pessoa com características tecnológicas ao lado. Não chegámos a esse ponto ainda, mas seremos os órgãos de comunicação social, temos uma equipa maior de tecnologia face ao número de jornalistas que temos. E, portanto, as coisas têm sido feitas muito dentro de casa, mas há certas plataformas ou packages que às vezes usamos de fora, por exemplo. Até há pouco tempo usámos um package conhecido internacionalmente da área das assinaturas. Mas mesmo isso, há pouco tempo, e as pessoas não notaram nada, fomos capazes de criar um mais adaptado a nós, que pudesse nos permitir ser mais flexíveis no tipo de subscrições e de ofertas que temos, e mudámos isso em 2, 3 meses, substituímos uma plataforma internacional de assinaturas, sem ninguém notar, por uma outra que obviamente nos sai mais barata, quer dizer, tive o custo das pessoas que estiveram envolvidas, mas foi relativamente diminuto, e que é muito mais flexível e que responde muito mais às nossas necessidades e dos nossos leitores. E o Observador é um projeto de direita, António Carrapatoso? Eu não o defino assim, quer dizer, eu digo que o Observador, e nós não definimos de modo geral os fundadores, não é essa a característica essencial. Se alguém, como sabe, a questão da direita e esquerda é uma questão bastante polémica, como é que se define, onde é que estão as fronteiras ou não. Mas, por isso mesmo, o que nós definimos é que temos um ponto de vista. E esse ponto de vista é um ponto de vista que tem uma prioridade principal, que é a liberdade, que é o cidadão, que é existirem cidadãos qualificados e independentes, que é o Estado ao serviço dos cidadãos, e que é existir também, obviamente, solidariedade social,
E, portanto, esse é o nosso ponto de vista, assente na liberdade, na independência e na qualificação dos cidadãos e da sua autonomia. E é isso que nós afirmamos. Isso também nos diferenciou. Temos um ponto de vista claro nessa matéria. E ter a coragem também para o explicitar, como sabe. A coragem é uma das primeiras das virtudes que é necessária ter para depois existirem muitas outras virtudes. E nós tivemos essa coragem e tiveram também os nossos acionistas que, desde o início, apoiaram esse projeto com este ponto de vista. E isso foi pensado desde o início, António? Sim. Não, o ponto de vista foi definido desde o início e praticamente não se alterou. Portanto, é impressionante tanto a visão, que eu já disse qual era, como o ponto de vista, desde o início, foram estabelecidos e definidos e apresentados aos nossos acionistas que também estão alinhados connosco nesse ponto de vista. Eu acho que vale a pena, sobre esse ponto de vista, recordar o que nós escrevemos na altura e que não foi modificado no Estatuto Editorial. Exatamente. Que algumas vezes parece óbvio, mas não é, sobretudo se pensarmos no que se passava naquele tempo e no período em que nós preparámos, em que era um período difícil para o país, também de grande divisão política. Mas nós dizemos aqui algumas coisas, está escrito, portanto, qualquer pessoa pode consultar. Por exemplo, o Observador assume os princípios fundadores da civilização ocidental, derivados da antiguidade greco-romana, do cristianismo e do iluminismo. Esta espécie de tripé não é completamente óbvia, sobretudo se nós consideramos o mundo um bocado woke em que vivemos hoje. Ter isto como referência, de alguma forma, distingue-nos. Dizer que vê com ceticismo utopias dirigistas e prefere as mudanças graduais suscetíveis de teste e correção é, de alguma forma, uma afirmação de que não queremos revoluções, preferimos que as sociedades mudem, mas não mudem por engenharias sociais. Portanto, a liberdade no centro das suas preocupações e defende uma sociedade aberta, com instituições respeitadoras da lei e dos direitos individuais. Acreditamos que o desenvolvimento harmonioso tem de ser inclusivo e não pode deixar ninguém para trás. Portanto, isto não é um posicionamento partidário, de maneira nenhuma, mas é um posicionamento aberto, permite muitas sensibilidades diferentes, mas de alguma forma exclui sensibilidades dirigistas, exclui sensibilidades revolucionárias e dos dois extremos, os extremos que de alguma forma podem violar estes princípios. E isto, vamos lá ver, as pessoas dizem, mas porquê é que isso é importante no jornalismo? Eu, nestas alturas, costumo citar uma coisa sobre o que é a objetividade em jornalismo. Uma coisa é haver independência, outra coisa é acharmos que nós somos 100% objetivos. E há uma frase que eu acho muita graça, é de um escritor espanhol, em que ele costuma dizer o seguinte: eu sou um ser subjetivo, não sou um ser objetivo. Portanto, eu como ser sou subjetivo. E isso é verdade. Quer dizer, qualquer um de nós, jornalista ou ser humano, quando descreve um acontecimento, mesmo procurando descrevê-lo com objetividade, descreve-o a partir da sua matriz de leitura. Portanto, e nós, em vez de fingirmos que isto não existe, é mais positivo para a clareza até da própria opinião pública, que sabe o que conta, assumir isso desde o princípio. Isso em Portugal nem sempre é feito, por razões históricas. É isso que eu te ia perguntar, porque em Portugal isso não se sente, continua sem se sentir, e em países incivilizados como nos Estados Unidos, isso é claro, ou em França, ou em Espanha. Claro, porventura, até de forma às vezes o incivilizado era ironia também. Às vezes até quase sectária, não é? Exato. Por exemplo... levado ao extremo, em alguns casos. Levado ao extremo. Uma vez estava a falar com uma jornalista que estava a fazer um estágio em Barcelona e que tinha ido a Madrid num fim de semana e estava a fazer aquilo que os jornalistas habitualmente fazem, chegam à banca de jornais e compram 4 ou 5, em Madrid há muitos diários, não é? Portanto, ela comprou o ABC, o El Mundo, o El País, não sei se mais algum, pelo menos estes comprou. E ao lado dela estava um senhor, um espanhol, um madrileno, que lhe perguntou: porquê é que está a comprar tantos? A senhora é de esquerda ou de direita? E ela, não sei o que é que respondeu, é que se for de esquerda leva ao país, se for de direita leva ao ABC. Escusa de levar todos. Portanto, e era muito... Quer dizer, em Espanha isso é muito mais acentuado do que cá, em Madrid. Eu sei que se for para Barcelona ou se for para a imprensa regional,
fica mais matizado até por causa da dimensão dos mercados. Mas na Inglaterra ninguém tem dúvidas. Se comprar o Guardian ou o Telegraph, ou em França o Figaro ou o Le Monde. Em Portugal, por razões que eu acho que têm a ver com a nossa história, em que houve um período em que isso foi levado a extremos, o período revolucionário, não é? E o pós-revolucionário, e levou à destruição de alguns títulos que desapareceram pura e simplesmente. Depois houve um bocado a reação inversa. Só que essa reação inversa às vezes é enganadora, porque vende-se gato por lebre, não é? António. Dito isto, nós não ficamos perturbados se nos considerarem mais de direita. Quer dizer, na gíria comum podemos dizer que nós somos mais de direita que de esquerda, ou pelo menos que não somos tão próximos do socialismo enquanto ponto de vista. Este ponto de vista de sociedade aberta, diversificada, ênfase na liberdade, também na igualdade das oportunidades. Portanto, não nos perturbamos com isso. O que queremos dizer é que o que nós vincamos mais é o ponto de vista como eu e o Zé Manuel aqui exprimimos. E o que é também interessante ver é que, quando nós lançámos o projeto, houve logo quem nos pusesse as piores das intenções, ou pelo menos as mais escondidas das intenções. Havia É uma muito difícil teoria de acreditar tomada de poder, que existam 3 pessoas Era que para realmente... eleger um determinado presidente. Exato. Que por acaso não é o que nós lá temos, mas pronto. Eu percebo que em Portugal é muito difícil acreditar, mesmo colegas da comunicação social fizeram um artigo, acharam que era para apoiar a campanha presidencial deste ou daquele, ou que tínhamos o tal objetivo de unir as direitas todas, ou qualquer coisa assim, mas as pessoas realmente têm dificuldade em acreditar, isso também diz alguma coisa sobre o país, que possa haver 3 pessoas ou 4 pessoas que genuinamente são independentes, que genuinamente têm um ponto de vista, mas aberto e diverso, e que querem realmente cumprir o seu papel enquanto órgão de comunicação social. E, portanto, dar informação, esclarecer, escrutinar. E isso foi o que nós procurámos fazer desde o início. Agora, as pessoas vão sempre interpretar ou tentar ter ideias sobre as nossas intenções, mas que a maior parte das vezes não correspondem à realidade, porque realmente, genuinamente, somos o projeto que somos. Mas, António, porque o António conhece o mundo dos negócios muito bem, e trabalha há muitos anos nessa área, e sentimos que noutras, vou dar o exemplo norte-americano também, onde há um sentido, há uma postura quase filantrópica de muitos gestores, milionários, enfim. E há também um sentido de participação cívica através de ter jornais, rádios, televisões, o que for. Nós cá não temos isso, porque continuamos a ser muito pequeninos e não conseguimos ver um bocadinho mais além. Sim, não é essa prática tão grande de mecenas em várias atividades, não é? Se calhar os patrimónios às vezes não são tão elevados, Claro, há poucas pessoas com o património tão elevado, não é tão reconhecido socialmente esse investimento de responsabilidade social. Agora, isso é algo que nós consideramos também, quer dizer, o nosso projeto também será de responsabilidade social, mas o nosso projeto, desde o início, que quisemos e com os acionistas foi assim que definimos, que tem que ter uma componente empresarial. E, portanto, é uma componente empresarial específica, no sentido que a nossa atividade também é específica, exige bastante independência editorial, existe a tal capacidade de escrutínio, tem a ver com os poderes fáticos existentes no país e com o seu escrutínio. Portanto, mas nós, desde o início, que acordámos que este projeto, para ser também independente, repare, um órgão de comunicação social, para ser verdadeiramente independente, é melhor não estar sempre a depender de ninguém, nem sequer dos próprios acionistas. Quer dizer, obviamente, respeitar e os acionistas dão sempre o seu input, importante, mas mesmo os acionistas não querem estar sempre a pôr dinheiro. Não é? Portanto, mas isso é que é difícil, isso é que é um grande desafio. Nós já fizemos esse tal projeto de referência em Portugal, julgo eu, ainda podemos fazer mais e melhor e crescer e consolidá-lo. E agora já estamos perto, mas temos que agora torná-lo realmente sustentável e não ter que andar a solicitar mais dinheiro aos acionistas, a não ser que se viemos amanhã fazer uma grande aquisição, que não está agora nos propósitos, temos muito que fazer ainda antes, e, portanto, não pomos de lado essa hipótese de precisar de mais acionistas ou de outra, mas em termos do nosso projeto atual, ainda pode haver algum apoio adicional dos acionistas, mas estamos perto de chegar a uma sustentabilidade económica e financeira. Isso realmente era um feito completamente único em Portugal, por se for ver os tais grupos que surgiram no século XXI e mesmo os que surgiram antes do século XXI, não é? É difícil encontrar grupos económica e financeiramente saudáveis em Portugal, fortes. Porque isto é um negócio muito difícil. Basta ver que os 3 maiores grupos da comunicação social já tiveram capitalizações bolsistas 10 e 15 vezes mais do que têm hoje. Portanto, alguns só valem 5% do que valiam em termos de capitalização bolsista há 20 anos atrás. Há outros que valem 1/3.
Mas é esta a natureza das coisas e do negócio. E porquê? Também porque se calhar muitos não se reestruturaram suficientemente ou atempadamente. É tal denial da evolução. É difícil quando há... Por isso é que é importante haver novos players. Mas isso é um dos problemas também que o país tem, não só nesta área, mas em muitas outras. É que há uma dificuldade de novos atores no mercado surgirem. Porque há muitos lugares de mercado, há muitas posições dominantes, os reguladores, que também acontece aqui, O mercado é não pequeno. cumprem o seu trabalho. Sim, a ERC, a ANACOM e a Autoridade da Concorrência, a nosso ver, fica um bocado aquém de cumprir o seu trabalho, que deverá ser um trabalho de promover a concorrência sã nos mercados, de incentivar novos operadores a surgirem nos mercados. E, portanto, há todo um conjunto emaranhado de legislação, de regulação, que não permite isso acontecer. E permite acontecer, por outro lado, o exercício de posições dominantes, às vezes, e distorções à concorrência. Não é? Se nós estamos a concorrer com órgãos de comunicação social, que não se sabe de onde é que vem o dinheiro, que perdem dinheiro sucessivamente e não se percebe que não há um fundo para esse, um termo para essa perda, para essa entrada de capitais nesses órgãos de comunicação social. Tudo isso torna mais difícil a vida para quem quer ser, vamos dizer, mais transparente e alcançar a sustentabilidade. José Manuel Fernandes, e quanta da culpa é nossa enquanto jornalistas, por ter começado a oferecer notícias no digital há uns anos? Gratuitas. Bem, vamos lá ver. Gratuitas, claro. Há aqui este processo que nos está a tocar agora é um processo que em Portugal tem aspectos mais complicados porque o mercado é mais pequeno e porque temos, por exemplo, a parte da riqueza nacional que é aplicada pelas empresas em publicidade é menor do que na maior parte dos países desenvolvidos e dos países mesmo comparáveis connosco. O que quer dizer que, à partida, uma das principais fontes de rendimento da indústria dos mídia é menor porque há uma menor parte da riqueza que vai para lá. Depois, nós temos uma sociedade que onde esse problema também está acentuado, porque quando, enfim, no tempo em que a referência eram as vendas em banca dos jornais, nós tínhamos índices de venda em banca que eram os piores da Europa. E quando digo os piores da Europa, eram abaixo da Grécia, abaixo da Turquia. Não havia nenhum país como nós. A Grécia Nós tínhamos... tinha 14 diários desportivos em 2001, mais ou Mas menos. repara, quando nós víamos tirar as vendas totais da imprensa, não estou a contar com a desportiva, não sei se não conto, penso também se contava com a desportiva, por 1000 habitantes, os nossos índices eram, salvo erro, 15 vezes menos do que a Noruega, que era o país que tinha mais, e 10 vezes menos que a Inglaterra. E, como disse, acho que era metade do pai da Turquia. A Turquia tem alguns títulos muito fortes, muito grandes, e já tinha na altura. Portanto, são três problemas que estão em cima uns dos outros. Poucos hábitos de leitura, e podemos discutir porquê, mas tem a ver com muitos fatores. Houve períodos em que a imprensa em Portugal foi um bom negócio, mas são períodos relativamente pequenos. Depois, tivemos esse problema que tu falaste, que é o hábito na transição para o digital, e este aconteceu quase em todo o mundo. Houve muita resistência a pedir às pessoas para pagarem, precisamente porque havia a concorrência. Se nós pedimos para pagar, não temos visualizações, se não temos visualizações, não temos publicidade. Nós precisamos de publicidade e, portanto, havia aqui constante luta pelo equilíbrio, pelo ponto de equilíbrio e, finalmente, um mercado publicitário que é pequeno. Agora, este é um problema global, é um problema que a transição do mercado tradicional, que não é só o mercado dos jornais em papel, é também o mercado das rádios e o mercado das televisões, para o digital, coloca problemas em todo lado, porque há algo que aconteceu e que continua a acontecer e que é o seguinte, dir-se-á, está bem, mas a publicidade que deixou de ir para o papel passou a ir para o online. Epá, calma lá. E vou só dar dois exemplos. Primeiro, na publicidade digital, há operadores internacionais que ficam com mais de metade do bolo. Mas muito mais de metade do bolo. 70%. E não é só... Quanto? 70%. 70%. Varia um bocado conforme os mercados. E estamos a falar de quê? Estamos a falar do Google, estamos a falar do Facebook, estamos a falar
pronto, dessas grandes plataformas... 60% a 70% do mercado de publicidade 70. 70. vai para esse... Vai para aí, porque tem O mecanismos... mercado vale para aí de publicidade digital é para aí 150 milhões ou 160 milhões. E 70% disso, portanto, ficam 30%, de 160 a 45, 50 milhões para os operadores nacionais. E depois, como se isso não fosse suficiente, uma das poucas minas, digamos assim, que a imprensa tinha, que eram os anúncios classificados, desapareceu. Hoje já ninguém procura uma casa comprando um jornal, não é? Eu sou do tempo em que para comprar uma casa, para encontrar uma empregada, para encontrar emprego, para tudo passava pelos jornais. Hoje há um restinho que sobra em alguns sítios, mas que é um restinho pouco recomendável. Sim. Eu estive quase tentado a fazer a piada, mas não fiz. Porque eu sou a única pessoa de gravata aqui, é preciso manter aqui algum respeito. Pronto. Portanto, isso colocou às empresas quer dizer, este dilema está a acontecer com toda a gente, não é? Quer dizer, Sim, mas acontece mesmo com os gigantes americanos. Mas cá em Portugal ainda é mais complicado que noutros países, porque o total das receitas publicitárias face ao PIB em Portugal, portanto, mesmo tendo em conta a dimensão da economia, é muito inferior à média europeia. Nós temos para aí 0,3% do PIB e a média europeia é para aí 0,6%. Diz lá, já. Mas deixa-me ser justo, porque há uma coisa que correu bem. Quer dizer, correu bem, enfim, estou a falar em termos... A estrutura de custos destas empresas também se mudou radicalmente. Certo. E, portanto, tens hoje uma estrutura de custos que é muito mais leve Que é o caso do que era... que é o nosso caso. Que também é um bocadinho o segredo do observador. E a tecnologia também permitiu isso. Precisamente, quer dizer, eu recordo, há 30 anos, 40 anos talvez, uma empresa como o Diário Notícias, vou dar o exemplo do Diário Notícias, tinha 700, 800 trabalhadores, 100 jornalistas. Hoje é capaz de ter, não sei quais são os números, mas o equivalente hoje, o Diário Notícias hoje não é comparável com o que era há 50 anos, mas hoje o equivalente são 150 trabalhadores com 100 jornalistas. Portanto, os 100 jornalistas mantiveram-se e depois, quer dizer, para algumas profissões foi trágico, mas, como tudo na vida, quando há revoluções tecnológicas, mas, entretanto, todo o custo para chegar às pessoas baixou imenso, não é? Eu sou do tempo em que, quando ia, por exemplo, quando viajava na antiga Nacional número 1, uma das coisas que sabíamos era que havia uma altura, se fôssemos a caminho do Norte, a certa altura do dia, passavam por nós umas carrinhas loucas que levavam de Lisboa ou de Popular para ver se chegava a tempo a alguns sítios do país. Tudo isso, hoje em dia, as coisas chegam instantaneamente, não é? Mas, em relação a Portugal, a questão das receitas para os órgãos de comunicação social, portanto, por um lado há a publicidade, que realmente percentualmente ao PIB é inferior de outros países, mas depois também, como disse aqui o Zé, os hábitos de leitura são muito menores. E, portanto, por exemplo, nós vamos comparar com os nórdicos, não tem comparação nenhuma o número de assinantes que tem uma publicação de um jornal lá, digital, do que existe em Portugal. Não é? Nós, o total de número de assinantes que temos no mercado todo são para aí 150 mil, de todos. E só há 3 ao fim e ao cabo. Todos somados. Sim, não é? todos somados. E só há 3 realmente relevantes, que têm mais que 20 mil, e nós somos um desses 3. Repare, Mas isso ainda é visto um bocadinho como se fosse um luxo, António, ter a assinatura de um eu jornal. acho que não é tanto luxo, as pessoas não sentem. Porque as pessoas sentem a necessidade. Conseguem ver a notícia em qualquer lado, não é? Não é bem assim. Mas por isso é que também é importante que cada projeto tenha a sua identidade, que as pessoas sintam necessidade e falta de ir ao site digital do Observador. Têm que sentir essa necessidade, porque reconhecem, no nosso caso, nós temos uma informação atempada, com qualidade, isenta, que faz pensar, que explica. Pronto, aí é o esforço de diferenciação que cada um tem que ter. Mas, em geral, mesmo os números totais de assinantes em Portugal são os 650 mil, é 1,5% do número da população. Não é? E, portanto, isso também não ajuda e esperamos que esses números possam vir a crescer, mas não estamos num ritmo de crescimento muito grande. Cresceram um bocado durante a pandemia, os números de assinantes, como o exemplo lá fora também, mas a partir daí tem crescido moderadamente, nós temos crescido alguma coisa, os outros têm mais ou menos estado estagnados, mas também é um desafio. E os apoios... Mas já agora, só mesmo esse mercado é muito mais flutuante do que era antes. Muito mais flutuante. E há um exemplo, um problema que está a passar atualmente a imprensa americana. A imprensa americana teve um período de ouro. Portanto, estou a falar dos grandes títulos. New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal tiveram um período de ouro, que foi 2016-2020. Porquê? Donald Trump, presidente. E a publicidade, o número de assinantes duplicou ou triplicou em alguns casos. Ele deixou de ser presidente e veio por aí abaixo. O Washington Post despediu agora 300 jornalistas. E apesar da assinatura ser
barata, entre aspas, que é 60 euros por ano, as pessoas também têm cada vez mais solicitações de assinaturas. Há assinaturas para tudo e mais alguma coisa, não é? Para vários tipos de aplicações, de várias plataformas, mas são múltiplas e cada vez mais, mesmo para pequenas aplicações, para algum uso específico. E, portanto, concorremos no chamado pocket share dos leitores. E os apoios estatais, José Manuel? Olha, eu tenho... é um tema que está a ser discutido em muitos locais. Há países que têm já colocam algum dinheiro nestes mercados. Eu, por princípio, desconfio. Desconfio porque o grande problema aqui é sempre o mesmo, que é saber até que ponto é que esses apoios não comprometem a naturalidade e não comprometem a independência, não comprometem, sobretudo, aquilo que é muito decisivo na nossa profissão, que é, na altura de decidir se noticiamos ou não noticiamos, ou se puxamos pelo aspecto A ou pelo aspecto B, termos outro pensamento que não seja o pensamento de isto é interessante, isto tem interesse público, isto tem interesse para os nossos leitores ou para os nossos ouvintes. E começar a ter outros cálculos, que é, isto é inconveniente, isto pode aborrecer alguém que decide isto e aquilo outro. E, portanto, tudo o que sejam mecanismos que possam, de alguma forma, influenciar isso, a mim aterrorizam-me. Há alternativas, há formas de ter outro... Nós tivemos recentemente uma experiência, que nós ficámos de fora, quando foi a Covid, em que o Estado, o Governo da altura, andou a tentar encontrar mecanismos de dar compensações à imprensa de acordo com critérios que eram sempre muito discutíveis e complicados, e depois cada grupo tem um critério em que ele fica beneficiado relativamente aos outros, portanto, é muito complicado chegar a um sítio. Isso, Samuel, deixa-me interromper, desculpe, só para dar também este enquadramento, porque durante o período da Covid, os anunciantes quase que saíram, não é? Foi uma espécie de um paradoxo que nós fomos muito procurados e os anunciantes foram embora. Aconteceu por uma razão simples, não havia consumo, não é? Não havia consumo. Exato, havia consumo de informação, mas não consumo. Havia consumo de informação, mas não havia consumos. Há muitas coisas que deixaram de... As lojas fecharam, As lojas não é? fecharam, Portanto, exatamente. para que é que eu estou a anunciar automóveis? Não estou a vender automóveis. Exatamente. Portanto, agora, há um mecanismo que eu, apesar de tudo, gostava de ver testado, para ver se funciona ou não, e não sei se há países que há uns tempos que não vejo isso, mas que me parece ser um mecanismo possível, que é encontrar formas de compensar o comprador, portanto, o consumidor, daquilo que ele paga pelo seu consumo. Isto é, portanto, eu poder ter um limite, sei lá, o que gasto na assinatura da imprensa, até eventualmente um limite razoável, poder ser descontado na íntegra no meu IRS. Portanto, isso permitia que o custo para o utilizador da assinatura ficasse igual a zero, ou, quando muito, havia apenas o adiantamento desse valor, mas ficava no limite igual a zero, e para o Estado, isto é um custo muito marginal, estamos a falar de poucos milhões de euros. Este mercado, neste momento, de assinaturas pode representar 10 milhões de euros. Não é muito se pensarmos em tudo aquilo que o Estado aplica. Olha, na RTP, por exemplo, só na RTP, estamos a falar de um valor relativamente pequeno e que tem uma grande vantagem. Quem escolhe o órgão de informação que assina ou não assina é o consumidor. Portanto, é o cidadão. É o cidadão. É um mecanismo parecido com aquele mecanismo que existe, que agora até teve um pequeno boost de tu consignares uma parte do teu IRS, com a diferença que tu não poupas nada ao consignar uma parte do IRS, aqui, ao preencher aquele quadrado, terias, e não é necessário ir tão longe, a autoridade tributária sabe tudo de nós, portanto sabe rapidamente quem é que nós... Este pode ser talvez o único defeito. Mas eles também já sabem, não é? Eles sabem o que é onde a gente gasta. Se assinarmos um órgão de informação, eles também sabem, claro, porque lá nas despesas todas, pelo menos nas despesas dedutíveis, não é? E, portanto, eu acho que é uma forma que eu gostaria de ver testada. Eu não tenho certezas absolutas, gostaria de ver testada. Agora, subsídios diretos, quando muito, enfim, há outras áreas em que eu consideraria coisas que podiam ser interessantes. Por exemplo, se eu considerar que é importante para o serviço público, eu, em Portugal, produzir ficção. Até pode ser ficção para passar na Netflix ou passar noutros canais. E eu ter mecanismos em que abro concursos e em que isso
há concorrentes, portanto, podemos considerar que isso faz parte, enfim, não é exatamente informação, mas, como todos sabemos, são campos muito próximos, que poderiam, em que isso poderia existir, em vez de achar que tudo o que é produção audiovisual tem que ser consignado a uma empresa chamada RTP. Portanto, António. Pois é, uma coisa importante também é distinguir quando se fala no negócio, nos modelos de negócio, se estamos a falar de comunicação social, de informação, jornalismo de informação, ou estamos a falar de entretenimento, que é uma coisa diferente, que aliás é a principal fonte de receitas dos grandes grupos de comunicação social. Nós temos muito na informação ou vamos provavelmente progredir um bocadinho para o infotainment, e portanto as coisas têm que ser vistas também tendo em conta as receitas e as margens de cada uma dessas atividades, que são diferentes, e o que é que se poderá apoiar ou não. Naturalmente, temos a mesma posição dentro do Observador, que não achamos que a solução é o apoio público, ou melhor, eu acho que é o apoio público, mas é o apoio público na regulação do mercado, estabelecer regras de concorrência sãs, da legislação ser adaptada, porque está ultrapassada, ainda temos legislação sobre a lei da televisão e a lei da rádio em particular, que é extremamente obsoleta. Ainda era no tempo que as pessoas não tinham um blog, não tinham um site. Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer a sua televisão no YouTube, e a sua rádio. Mas a legislação ainda está dessa altura. Por exemplo, nós queremos expandir agora a nossa cobertura da rádio, mas há uma legislação que diz que nós só podemos emitir em simultâneo em 6 frequências ao mesmo tempo. Mas nas 6 frequências não dá para cobrir uma parte relevante. Quando as pessoas perguntam, António, porquê é que eu não consigo ouvir a Rádio Observador em Bragança? O que é que o António diz? Queres ouvir uma coisa mais irritante? Então, se é para irritar, eu gosto muito de fazer a Manuel irritar. Uma coisa mais irritante. Nós portanto, já fizemos acordos, já compramos uma nova frequência em Tondela, portanto, Serra Viseu. do Caramulo. E eu este fim de semana passei lá perto e pensei, vou ouvir esta rádio, que é a emissora das Beiras. Sabes quais são os noticiários que passa? Aquilo já é nosso. Sei. Mas não temos ainda autorização da ERC para passar lá os nossos noticiários. Portanto, eu fui à emissora das Beiras e ouvi a TSF. É verdade. Porque nós somos generosos. É só por isso. É só por isso. Não, é uma questão legal, António. Mas, quer dizer, se nós pensarmos nesse aspecto do papel do Estado, que não é bem cumprido, há muitas coisas a fazer, sei lá. E há coisas que não se têm falado ultimamente, mas então, e a órgão de comunicação social público? O maior órgão de comunicação social é o grupo RTP. Tem não sei quantas frequências, não sei quantas rádios e não sei quantos canais de televisão. E onde todos os anos há uma contribuição para o audiovisual de 180 milhões. E depois há mais algumas receitas de publicidade, algumas de clientes do Estado, e que tem cerca de 1.800 colaboradores, não é? E, portanto, estamos a falar de um grande grupo que é o maior de tudo. É preciso, está a cumprir o papel do serviço público, deve ser alterado. Está a ver? Há muitas coisas dessas, e mesmo de regulação, há coisas, em termos das posições dominantes, há sempre remédios a fazer. Por exemplo, nós, uma das dificuldades que temos é que combater aqueles grupos de comunicação social que têm a fazem uma data de cross-selling e cross-publicidade. Estão sempre a anunciar o jornal deles, a rádio deles, ou o que for, e os comentadores deles, e os jornalistas deles. E, portanto, aí também pode haver limites, ou então são obrigados, se não fazem autopromoção, também têm que fazer a autopromoção dos outros mais pequenos. Isso também portanto, é uma questão de ter um foco, uma visão do que é que deve ser o mercado. E depois há formas e há remédios. E os países mais desenvolvidos em termos de regulação têm muitos exemplos do que é que se pode fazer para permitir então o surgimento dos tais novos operadores e para obrigar os atuais a se reestruturarem, a mudarem, a reestruturarem. Portanto, isso já viabilizava muito a comunicação social em Portugal. Nós, por exemplo, na rádio não conseguimos fazer mais porque não nos deixam, basicamente. Nesta fase nós isso. Nós estamos à espera de uma coisa, só que as coisas demoram um tempo também, que é quando os carros forem todos também digitais, tiveram logo lá o chip, o SIM card lá para fazer. Isso vai acontecer, mas está a demorar mais tempo do que se calhar se pensava. Daqui a 10 anos, se calhar já não é preciso a rede de FM. Ou então, não sei, pode perdurar por alguma razão específica. Então, vamos falar um bocadinho da rádio. Faço exatamente a mesma pergunta que fiz no início. Onde é que vocês estavam com a cabeça? Quando começámos a rádio, estávamos no sítio certo. No local certo, porque isso foi uma grande aposta estratégica que fizemos. Nós vimos também a rádio, como no jornal, inovámos, fizemos o jornal de uma maneira diferente. O tal mais user-friendly, mais orientado para o cliente, com as tais notícias curtas e compridas. Inovámos imenso com tudo que era explicação, os explicadores,
com as newsletters, com isso tudo. E depois nós começámos a ver, mas a rádio ainda tem aqui um espaço de oportunidade, porque a rádio também é feita como era antigamente, os concorrentes da rádio existentes. Portanto, aquilo que já fizemos no jornal digital e com sucesso, vamos fazer também na rádio, até porque há muitas sinergias. Podemos muito usar uma parte das mesmas pessoas. E como sabe, a rádio, inovámos no modelo de fazer rádio. Nós temos também painéis de discussão e de abertura na hora da manhã e na hora da tarde, sobre vários temas. Nós estamos sempre online, sempre a buscar a atualidade. Não temos uma grelha fixa completamente, porque se acontece algum acontecimento, temos que alterar. Isso não era comum nas rádios em Portugal. E, portanto, acho que estávamos, porque fazia todo sentido estrategicamente. Isso aumentou, obviamente, um dos nossos objetivos, dentro da visão que temos. Queremos ser um órgão de referência, mas com impacto e influência. Quer dizer, queremos ser o órgão com mais impacto e influência, tendo em conta os recursos que utilizamos. Porque essa é também a nossa vocação e a nossa missão, não? E, portanto, acho que foi uma decisão muito acertada e que foi, obviamente, apoiada pelos nossos acionistas, que tiveram que financiar também esse caminho e essa expansão. Mas estamos todos contentes de o ter feito. Quer dizer, teria sido um erro não o ter feito. Olha, acho que, além disto tudo, e de ser uma oportunidade, também vai ao encontro daquilo que nós sentimos que era uma necessidade do público, que as pessoas queriam. Nós até achamos que podíamos tentar fazer mais coisas se tivéssemos, enfim, essa dimensão. Eu hoje, esta madrugada, recebi um mail de um ouvinte que eu peço desculpa, vou lê-lo. E não vou dizer que o que ele pede aqui vai acontecer, mas vou lê-lo. A Rádio Observador tem sido a minha companhia diária online, da qual não prescindo em casa, no carro e agora em viagem pela Europa. Estou a viajar sozinho de autocaravana e tenho a Rádio Observador como companhia. Não prescindo porque faz toda a diferença. Sou assinante do jornal, não porque leio os artigos, porque não tenho o hábito de ler, mas como um ato de solidariedade com a equipa que diariamente ouço. Sou obrigado a pagar uma RTP que não vejo. Ainda tenho a esperança de um dia ver um canal da TV do Observador. Obrigado por fazerem a diferença e acabei de contribuir 20 euros, uns modestos 20 euros, para a nossa campanha. Este público existe e nós temos que, de alguma forma, ir tentando dar sempre resposta às pessoas que, até porque têm sensibilidades diferentes e formas de olhar diferentes, procuram aquilo que tem sido sempre a nossa diferença. Acho que sobre isso não há muitas dúvidas. E sentes-te bem agora como radiologista? Eu chamo radiologistas às pessoas das rádios. Espero. Eu sei que há médicos na sala, não se ofendam, está bem? É só mesmo uma piada. Eu sinto-me muito bem. Sinto-me muito bem porque sou uma pessoa com pouco juízo. Porque se eu tivesse juízo, não tinha passado. Eu comecei por trabalhar num jornal semanário. Depois achei que tinha pouco a fazer, passei para um jornal diário. Depois achei que o jornal diário era muito sossegado, passei para um online que nunca deixa sossegado. E depois no jornal diário acrescentei uma rádio com um programa diário, não é? De 2 horas. De 2 horas. Portanto, não tenho juízo, mas sempre, de resto sinto muito bem. Sempre com temas diferentes, não é? Da atualidade. Quer dizer, isso é realmente um desempenho. O Zé Manel propunha uma salva de palmas ao Zé Manel pelo seu programa de conta. A única coisa que vos posso dizer é que a conversa em que convencemos o Zé Manel a passar o programa para 2 horas foi interessante e ele acabou a dizer, está bem. Foi muito interessante. E daqui a 10 anos, onde é que vamos estar, António? Eu espero que estejamos ainda melhor do que agora, quer dizer, temos condições de partida. Vai haver uma festa dos 20 anos, não vai? Daqui a 10 anos vamos fazer outra vez uma festa. Mas se calhar fazemos outras festas, é interessante. Nós olhamos para o mercado, não é? E achamos que ainda há muito a fazer e achamos que nós podemos ainda muito fazer. Ou seja, há certas áreas, também porque há oportunidades novas que surgiram, mas também porque nós já temos uma marca muito forte e que nós podemos explorar melhor. Portanto, todas as áreas mais novas, mas que já estamos na linha da frente a explorar produtos nessas áreas, que é o caso da inteligência artificial. Isso é uma área, naturalmente, que nós vamos apostar e muito. A área dos podcasts, onde fomos inovadores e dos primeiros, mas é uma área que, como se costuma dizer, ainda não está muito monetizável, não gera ainda muito dinheiro, mas nós somos dos que produzimos mais podcasts e que temos mais downloads de podcasts por mês. Temos cerca de 3 milhões e tal de podcasts. E depois, uma área também muito importante, que tem a ver um bocadinho com o que estamos aqui
é a área dos eventos. Nós temos feito muito poucos eventos, quer dizer, nós temos estado muito concentrados em fazer um jornal e uma rádio. Mas agora temos que tirar partido da marca que já criámos, fazer muitas outras coisas à volta disso e que também tem virtualidades, inclusive em termos de jornalismo e de impacto e influência positiva na sociedade. Portanto, fazermos mais eventos, alguns podem ser mais infotainment, mas muitos também de informação. Fazermos e aumentarmos a Academia Observador e começamos a dar uns cursos a preços até bastante acessíveis e aumentar essa capacidade de formação, de prestação de cursos com pessoas qualificadas a dar esses cursos. Portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas que não é só uma questão de citação, de listagem delas, já temos planos para cada uma delas e por isso, provavelmente, temos que pedir um último esforço aos nossos acionistas para lançarmos isso, mas na expectativa de que, dentro da configuração dos negócios atuais, em princípio, vamos alcançar a tal sustentabilidade económica ou financeira. Apesar do mercado ser muito desfavorável, como disse, e haver uma concorrência não sã no mercado. Mas essa característica é interessante. Eu pedi também um minuto ao António sobre isso. Foi uma das coisas que me surpreenderam no Observador. É essa forma de avançar, que é com passos seguros. Portanto, a ideia, António, ajude-me aqui um bocadinho a explicar isto. Nós temos uma ideia, fazemos, quando a ideia está feita e cimentada é que passamos para a ideia seguinte. É mais ou menos. Quer dizer, às vezes tem que se ir adentrando o estudo da ideia seguinte. Sim, mas para iniciar é assim. Porque também trabalhamos sempre com recursos limitados. Mas repare, nós sabemos também que quando arrancámos o projeto, não é? O que nós dissemos aos acionistas é que ali de 3, 4 anos, ou lá 5, que íamos atingir o break-even. Mas já passaram 10. Mas o que é que se passou? É que o projeto aumentou imenso de dimensão. Não é? Nós não pensámos ter uma rádio. Mas como fomos correndo bem as coisas do ponto de vista da nossa função e mesmo em termos do projeto empresarial, em termos do produto que fornecemos e da adesão dos tais clientes, ouvintes e espectadores, nós fomos continuando a crescer em novas atividades, em expansão. E agora vai haver este salto adicional. Mas eu acho que valeu a pena, porque eu geralmente, muitas vezes digo que uma boa empresa, não é só no sentido de dar lucros ou não, mas demora 7 a 10 anos a fazer, em mercados dinâmicos e que a empresa tem que ganhar cota, e porque há toda a questão de, quando se começa do zero, tem-se que criar estruturas, processos, equipas, sistemas, e portanto demora sempre tempo, mas não é comunicação social. Eu agora estou convencido que não é 7 a 10 anos, é 15 a 20 anos, mas eu espero que seja só 12 anos, que vá demorar a atingir a tal sustentabilidade económica ou financeira em termos e depois um crescimento relativamente significativo após isso. Zé Manuel, onde é que vamos estar daqui a 10 anos? Em 30 segundinhos. Em 30 Sabes segundos. que eu sou da rádio, portanto, os meus tempos para mim... Muito rápido. Eu espero que daqui a 10 anos estejamos, mantenhamos a capacidade que temos hoje de ler a realidade e responder a ela. E que continuemos a contribuir para uma sociedade melhor e para uma melhor informação pública, com uma maior participação cívica. E por isso eu gostava de evocar aqui duas datas, duas efemérides que estamos a comemorar por esses dias. Uma efeméride que mostra o tipo de desafios que nós temos no mundo e outra de esperança. A efeméride que mostra o tipo de desafios faz hoje 35 anos que aconteceu o massacre de Tiananmen. E nós percebemos até que ponto esse tipo de desafio hoje se mantém constante. Mas fará depois da manhã 80 anos, que foi o dia D. O dia D. E o sinal de que é possível vencer mesmo os mais terríveis desafios, como foi uma guerra, como foi a Segunda Guerra. Obrigado, Zé Manuel Fernandes. Obrigado, António Carrapatoso. Falámos aqui um bocadinho sobre este projeto do Observador, onde estamos e para onde vamos.